Você sabia que muitos temas são recorrentes na prova da OAB? Você sabe quais são os temas mais cobrados dentro de direito civil, visando aí o exame de ordem? Pois é. Eu sou o professor Henrique Pimenta, sou professor de Direito Civil e Direito do Consumidor aqui no meu curso. E é um prazer imenso tê-los conosco. Muito bem, quando nós estamos falando aqui de direito civil, é um tema dentro de todo o mundo jurídico, onde alguns candidatos ao exame de ordem acabam tendo uma certa complicação para guardar o conteúdo. Isso porque nós, na faculdade, nos acostumamos a gravar o conteúdo decorando. Maneira errada. Aqui, no meu curso, você conseguirá guardar o conteúdo porque ele é lógico. Ele acaba inserindo no nosso cotidiano, como é a nossa vida civil. Então, no direito civil, nós explicaremos aqui na sua essência a lógica da aplicação da lei para que você obtenha o seu sucesso no exame de ordem. E assim sendo, claro, nós preparamos aqui os principais temas para que vocês consigam absorver e analisar ali quais são os pontos mais importantes que vocês devem focar nos seus estudos. Mas não se esqueça, nós iremos estudar aqui no meu curso, de ponto a ponto, tema por tema, de forma aprofundada. Aqui então, vou passar para vocês essa introdução, essa visão geral do que é mais cobrado no exame de ordem. Assim sendo, vamos começar pelo tema mais cobrado, responsabilidade civil. A banca FGV, ela gosta bastante desta temática, porque quando nós estamos falando de responsabilidade civil, nós conseguimos adequá-la tanto numa responsabilidade civil extracontratual, quanto numa responsabilidade civil contratual. Ou seja, quando nós temos um contrato e quando nós não temos um contrato. Dentro desta análise, em ambos os institutos, seja uma responsabilidade civil contratual ou uma responsabilidade civil extracontratual, ali tem um dever jurídico de cumprir o contrato ou de cumprir a lei. Assim sendo, eles podem cobrar responsabilidade civil envolvida relacionada com um ato ilícito. Por exemplo, sujeito que necessariamente teve que quebrar o vidro de um veículo para salvar uma criança que lá dentro estava, ou até mesmo salvar um cachorro que lá dentro estava. Nessas situações, a gente acaba trazendo até uma reflexão um pouco aqui bem pontual. Daqui a pouco precisa ter concurso público para ser pai, o dono de pet. Porque você esquecer o seu filho ou o seu cachorrinho no veículo, você realmente não está tendo a cautela necessária para aquilo que lhe compete assegurar. Então, aqui neste momento, a gente acaba trazendo um ato ilícito quando o sujeito quebra o vidro deste veículo para salvar a criança ou salvar ali o pet do próprio dono do veículo. E a questão vem justamente abordar esta temática. Poxa, se nós estamos falando de um ato ilícito, este ato ilícito ele deve ser reparado. É o artigo 927 do Código Civil. Aquele que ocasionar o ato ilícito fica obrigado a repará-lo. Gosta muito desse dispositivo. Mas, de fato, ele precisaria ser responsabilizado? E a gente entra na excludente de responsabilidade civil do artigo 188, inciso 2 do Código Civil. Poxa, ele cometeu um ato ilícito para salvar um bem maior, a vida daquela criança, a vida daquele pet. Então, tem essas situações que eles poderão cobrar de vocês. E a cereja do bolo que muito candidato acaba escorregando. E se a pessoa lesada não tiver culpa pelo dano sofrido? Ora, se a pessoa lesada não tiver culpa pelo dano sofrido, ela deve ser reparada. Seria diferente se a pessoa lesada tivesse contribuído, tivesse culpa para o dano sofrido. Aí não há o que se falar em ser indenizada. E por que não? Porque foi ela que contribuiu para o evento danoso. Então ela não pode pedir a indenização. Em contrapartida, se ela não tivesse, como dito, aí sim poderiam pedir uma indenização.
Isso está expresso no artigo 929 do Código Civil. Vamos para a segunda temática, quando nós estamos falando ainda de responsabilidade civil, mas agora dentro do aspecto contratual. Falaremos então neste tópico a respeito das relações obrigacionais e suas modalidades. Quando nós estamos falando de uma relação obrigacional, a gente tem que ter em mente que há um negócio jurídico. Temos um contrato efetivo entre as partes e dentro deste contrato, ambos os sujeitos acabam aqui aderindo obrigações. Na sua obrigação, ela pode ser uma obrigação positiva, obrigação de dar, fazer, restituir, ou uma obrigação negativa. Apenas não fazer. Se você pensou não dar, pensou errado, tá bom? Só temos uma obrigação negativa, que é a de não fazer. Eu sei que você queria que existisse a obrigação de não dar, mas não existe. Logo, dentro dessas obrigações positivas e obrigações negativas, você precisa se atentar a respeito de uma possível solidariedade ou não dentro desse direito obrigacional. É claro, se estivermos falando de responsabilidade civil contratual, discutiremos culpa. Mas aqui, dentro daquilo que normalmente é cobrado de vocês, não falarei neste momento a respeito de culpa dentro do direito das obrigações, mas sim a relação obrigacional e a sua modalidade. Então, dentro de uma solidariedade, que é este tema que a banca muito gosta de ser cobrado, envolvendo responsabilidade obrigacional, ou melhor dizendo, modalidades obrigacionais do direito obrigacional, a gente acaba falando da solidariedade do artigo 265 do Código Civil. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade entre as partes. Você, ao ler o enunciado, você não pode deduzir que estes indivíduos que lá estão como partes contratuais têm uma obrigação solidária. A dica é: o enunciado falará se é uma obrigação solidária ou não. E se ele não disser, ele trabalhará isso com uma abordagem se é um bem divisível ou indivisível. E aí é que mora o detalhe. Quando nós estamos falando de um bem divisível ou de um bem indivisível, se o bem ele é indivisível, você não consegue fracioná-lo, aqueles que devem cumprir a obrigação de dar, restituir, têm uma responsabilidade solidária em vista da obrigação, porque essa obrigação ela é pessoal dos sujeitos. Associem sempre direito das obrigações com pessoas. A pessoa precisa cumprir uma obrigação. Não é o objeto que vai até você. Ele não vai sozinho até você. A pessoa precisa cumprir. Então é um direito pessoal. Se ela precisa cumprir a entrega de determinado bem, e este bem ele é indivisível, só que essa pessoa junto com outras pessoas são proprietárias deste bem, eu não consigo dividir, então todos eles respondem solidariamente pela responsabilidade civil obrigacional. Outro tema muito cobrado de vocês quando nós estamos falando dos direitos sucessórios. Aqui nós entramos na família morta, né? Temos a família viva, direito de família, e a família morta, direito sucessório. Dentro do direito sucessório, uma dica que eu dou para vocês, e é muito importante, quando nós estamos falando da vocação hereditária. Quando há uma herança a ser repartida, lá em torno do artigo 1828, mais ou menos, lá você deve guardar o seguinte: se determinado sujeito, ele é casado, tem ainda 2 filhos, este sujeito vier a falecer, ou seja, agora é o decujus, deixou a viúva viva e os outros 2 filhos, em relação à vocação hereditária, aqueles que irão receber a herança, como que fica essa divisão? O que eles gostam de cobrar efetivamente é logo a introdução. Se nós estamos falando da herança, a viúva irá concorrer com os 2 filhos na herança, mas a ela será reservada a meação. A quota parte do patrimônio dela ficará para ela. Metade do patrimônio do decúbito já é dela. A outra metade ela vai concorrer com seus 2 filhos.
É como se nós estivéssemos falando mais ou menos assim para que você entenda o que eu quero dizer. 100% do patrimônio, 50% já vai para ela. Os outros 50% serão divididos por 3. E aqui a gente não consegue fazer um cálculo matemático exato, ficaria 16,66666% dividido daquele 50% para cada um. Essa temática, ela realmente traz em alguns momentos um tilt. Mas, dentro do nosso curso efetivo aqui, do meu curso, você conseguirá captar todo este conteúdo. Então, fica aqui minha dica dentro dos direitos sucessórios ou direito sucessório envolvendo aqui a família morta. Próximo tema, pessoas. Pessoas é um tema que ele é cobrado, tá? Um pouco menos que os anteriores que nós acabamos de abordar, mas ele é cobrado porque ele consegue fazer o diálogo de diversas formas. Eu consigo trabalhar em pessoas, tanto a sua capacidade, que efetivamente é, o sujeito, quando ele é absolutamente incapaz, menor de 16 anos, em que eu sempre me esqueço, eu não consigo guardar, quando eu falo desse sujeito, que ele é absolutamente incapaz, que é menor de 16 anos. Você vai guardar agora com a minha dica e nunca mais se esquecerá. Quando que você pode começar a votar, ou melhor, quando você pode começar a escolher a votar? A partir dos 16 anos. E você sabe por que você não pode votar antes dos 16 anos? Porque você é um absolutamente incapaz. Ou seja, lá do artigo 3º do Código Civil, menor de 16 anos ele é um absolutamente incapaz. Absolutamente incapaz. Este é o menor de 16 anos. Eles vão brincar da seguinte maneira. O menor de 16 anos foi lá e celebrou um negócio jurídico, comprando um imóvel, um veículo, uma casa, um apartamento, não importa, tá bom? Seja um bem móvel, seja um bem imóvel. Aquele contrato, ele é válido? E a resposta, fazendo aqui já a conexão com negócios jurídicos, veja, pessoas e negócios jurídicos. Tomem cuidado, a banca gosta muito de fazer isso, misturar as temáticas aqui. E o ponto é, ele, no momento que celebrou, aquele contrato ele é nulo de pleno direito, porque ele é um absolutamente incapaz. O que ele pode fazer por si dos atos da vida civil? Nada. Não pode fazer nada. Exceto se ele estiver representado. Aí o seu representante vai lá e celebra o contrato, o negócio jurídico para ele. E aí o negócio jurídico ele é válido, ele é perfeito, ele é eficaz. Mas caso contrário, não. Então, o absolutamente incapaz, o negócio jurídico ele é inválido da sua modalidade absoluta. Artigo 166 do Código Civil. Em contrapartida, no mesmo raciocínio, se for um relativamente incapaz, maior de 16, menor de 18, aqui é a regra do artigo 4º, inciso 1 do Código Civil, a gente consegue observar que a invalidade também será relativa. A invalidade será relativa. Também precisa ter ali um representante, ou melhor, um assistente assinando com ele? Sim, precisa. Se ele não fizer, será uma invalidade relativa. E aí a gente tem um prazo de 4 anos para que venha requerer essa invalidade, do artigo 178 do Código Civil. Percebem que aqui ocorrerão, durante a prova, essa situação envolvendo negócios jurídicos e pessoas? Porque é muito cobrado e na prática do dia a dia isso pode acontecer com todos vocês, trabalhando aqui no aspecto geral dentro de pessoas e negócios jurídicos. Passando para a próxima temática, direitos reais sobre coisas alheias ou sobre coisa alheia. 2 temas que vocês precisam tomar muito cuidado. Quando nós estamos falando do direito real sobre coisas alheias envolvendo servidão e passagem forçada. São 2 temáticas que você vai guardar da seguinte maneira. Passagem forçada ela é obrigatória. Se a passagem forçada ela é obrigatória para que você acesse uma via pública, somos vizinhos. Preciso acessar a via pública que está lá, além da sua propriedade. E a minha propriedade dos fundos não tem acesso nenhum à via pública. A única forma que eu tenho para acessá-la é passando por sua propriedade. Passagem forçada. E se é uma passagem forçada, ela é obrigatória. E se é obrigatória, a sua indenização também é obrigatória.
Você não pode confundir com servidão, o nome já traz. Estou ao seu serviço. Se estou ao seu serviço, aqui é facultativo. A partir do momento que eu afirmo que é facultativo, significa dizer que eu tenho outros acessos à via pública. Preciso indenizar? Pela lógica, é facultativo também, porque é servidão. Fica a dispor das partes. E elas podem sim pactuar esta servidão. Dito isso, em relação aos direitos reais sobre coisas alheias, vamos falar de contratos. Ponto importante dentro de contratos. Todas as vezes que falarmos de contratos, primeiro detalhe, se for uma proposta, ela vincula. A regra é essa, ela vincula. O que vai trazer a sua diferenciação se vincula ou não, se não me falha que a memória do artigo 428, é se entra ausente, se é presente, o momento que foi expedido, aceite. E se foi dado prazo para você responder. Esses detalhes a gente vai estudar aqui no decorrer do curso. Qual é o ponto que eu quero que você guarde? Dentro do direito civil, não estou falando de direito do consumidor, direito civil. Se tiver qualquer cláusula ambígua, contraditória ou que venha onerar excessivamente uma das partes, essas podem discutir essas cláusulas. Expresso isso no seu artigo 423 do Código Civil. Lá você consegue estipular, 421 começa ali, né, os princípios, boa-fé, objetiva dos contratos, e no 423 ele acaba trazendo essa visão quanto à possibilidade de ajustar essas cláusulas para que não haja uma obrigação, uma onerosidade excessiva para as partes. Próximo tópico, quando nós estamos falando do direito de propriedade. Uma dinâmica recente, tá, que tem acontecido, já foi cobrado algumas vezes no exame de ordem, dentro do direito de propriedade, quando nós estamos falando a respeito da descoberta. Se você achou um objeto, se eu achei aquela propriedade é minha, o que é achado não é roubado. Não é bem assim. A legislação, ela estipula que aquele que encontrar um bem, um objeto, tem a obrigação de devolver e encontrar o seu proprietário, o seu dono, aquele que tem um domínio sobre a coisa. E se não encontrar, entregar o objeto, né, às autoridades competentes. Mas qual é o detalhe? O artigo 1234, ele acaba falando que aquele que encontrar e devolver o objeto ao seu dono tem um direito de ter uma indenização não inferior a 5% do bem, porque ele teve todo o trabalho de localizar quem era o dono. Ele teve ali a cautela, o cuidado de preservar o bem para que este fosse entregue ao seu dono. Então, tomem cuidado com isso. Achado não é roubado? Mentira! Você deve devolver. E se você devolver, tem o direito a ser restituído, ou melhor, compensado, em até, no mínimo, né? No mínimo, não até, no mínimo, 5%. Artigo 1234 do Código Civil. Fico com essa dica aí com vocês e guarde, porque na prática também isso acontece dentro do ditado popular. Penúltimo tema, ou melhor dizendo, né? O último tema, já falei com vocês propriedade, agora o último tema, bens. Bens, a dinâmica é mais tranquila ainda. Mas qual é o ponto que a banca gosta de brincar? Sobre bens móveis e bens imóveis. Quando nós estamos falando de bens móveis e imóveis, o nome já traz. Bem imóvel, ele não pode se mexer. Ele não pode ser retirado de um local para um outro, porque ele é imóvel. Ele pode ser imóvel por acessão artificial, como uma construção de um prédio, de uma casa, ou por acessão natural, como é uma árvore. A sua existência depende do solo e por isto que ele é um bem imóvel. O que eles podem perguntar? Precisei mexer essa casa, esse prédio, Discovery Channel estragando a aula do professor. Preciso mexer esse prédio alguns centímetros, alguns metros para a esquerda. E no momento que ele vai retirar e coloca 2 metros, 1 metro para a esquerda, aquele bem se torna um bem móvel porque ele moveu de um lugar para o outro? E a resposta é não, de forma alguma. Por quê? Ele não perde a sua natureza. Ele permanece como um bem imóvel, do início ao fim. Ele permanece como um bem imóvel. Logo, por mais que haja essa mudança, aqui de localização alguns centímetros, alguns metros,
não há a consideração da sua natureza como um bem móvel. Permanece um bem imóvel. Outro tema que eles gostam dentro disso, quando estamos retirando uma janela para restaurá-la e inseri-la de volta. Perdão. Dentro desta análise da janela, quando você retira a janela para restaurá-la e insere novamente, já tem a sua destinação para retornar aquele imóvel, ela na sua origem seria um bem imóvel, correto? Correto. Só que a partir do momento que ela foi já empregada ao bem imóvel, ela se torna imóvel. Se eu estou retirando-a para restaurá-la, depois irei reinseri-la, reinstalá-la no imóvel, ela continua sendo um bem imóvel, não perde a sua natureza após a sua instalação. Poxa, por mais que retire para fazer ali a restauração, ela continua sendo um bem imóvel? Sim, porque ela deve ser restituída, reinstalada no próprio bem imóvel, como foi o meu exemplo aqui com vocês, que já caiu no exame de ordem, tá bom? Salvo engano, é lá no artigo 80 e 81 do Código Civil. Muito bem, meus amigos, aqui dentro dos temas, possíveis, os principais temas que já foram cobrados, que são cobrados no exame de ordem, pensando aí nas 10 últimas provas, nós separamos essas noções, aqui para vocês, para que você tenha mais ou menos aí o norte. E não se esqueça, associe sempre com o dia a dia, com o cotidiano, que é muito mais fácil guardar a temática dentro do direito civil. Para mim, foi um prazer imenso. Permaneçam firmes no plantio, que em breve virá a colheita e o seu nome estará na lista dos aprovados. Amém, filho? Amém. Glória a Deus que assim seja e assim será. Beijo grande a todos, fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima.